Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Olá, boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Gostaríamos de convidar todos vocês a participar ativamente conosco, acompanhando nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD, Portal da Cidadania, e também no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz, tudo junto. Estamos presentes nos perfis @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, onde aguardamos com carinho suas mensagens e sugestões. Nos empenhamos a cada edição do programa Saúde em Foco para levar até vocês conhecimento e autoconhecimento. Para isso, suas sugestões são extremamente valiosas para nós. Contamos com o apoio de todos na divulgação e juntos continuaremos fazendo do programa Saúde em Foco um espaço interativo e enriquecedor para todos. Agradecemos de coração pelo apoio e participação de cada um de vocês. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, palestrante. Estou estudando agora na área da educação sexual infantil e emocional e sou apresentadora desse programa. E para mim é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. Hoje teremos uma entrevista com informações valiosas para todos que enfrentam os desafios do dia a dia. O tema que vamos abordar hoje é de extrema relevância, então fiquem ligadinhos na nossa programação para não perder nada. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Sou José Carlos Teles Queiroz, informação como psicanalista, além de programador neurolinguístico, psicossomatista e escritor. Gostaríamos de convidá-los a participar ativamente no programa Saúde em Foco. Acompanhe nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9, no canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania e no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz, todas as segundas-feiras das 13h30 às 15 horas. Sigam também nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz. Suas mensagens, opiniões, sugestões são extremamente valiosas para nós e estamos sempre atentos para ouvir o que vocês têm a dizer. Quero compartilhar com vocês um pouco sobre o programa Saúde em Foco. Nosso objetivo é fazer a diferença na sociedade, abordando temas essenciais como meio ambiente, educação, cultura, saúde e empreendedorismo, sempre trazendo informações institucionais relevantes.
não estamos sozinhos nessa jornada, contamos com o apoio de organizações que compartilham de nossa missão e compromisso, buscando fazer o bem e promover uma vida mais saudável e equilibrada para todos vocês. Vamos nos unir nesse compromisso para construir um futuro mais promissor e saudável. Entre em contato conosco no WhatsApp 79-9628-8673. Juntos vamos fazer a diferença. Agora nós vamos para o início da entrevista. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. E essa é a parte que nós mais gostamos, né? Hoje vamos explorar um tema fundamental que conecta o meio ambiente à saúde. É crucial que cultivemos um forte senso de responsabilidade e colaboração com as organizações ao nosso redor, sempre buscando o equilíbrio que beneficie a todos. As instituições desempenham um papel importante, não apenas orientando, mas também ajudando a esclarecer as leis que regem nosso trabalho como um todo. Fiquem conosco, pois no próximo bloco teremos um convidado especial que trará contribuições valiosas para enriquecer nossas discussões. Não percam! Esperamos que essa entrevista ofereça informações valiosas e inspire ações concretas para construir um ambiente de trabalho seguro, preservando a saúde e a integridade de todos os trabalhadores. Participe conosco enviando suas perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. Participe conosco enviando suas perguntas e comentários pelas nossas redes. E o nosso convidado de hoje é Dr. Eduardo Matos. Ele é doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe. Foi secretário do Meio Ambiente de Aracaju, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe e professor da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de ciência pública, com ênfase em direito ambiental, atuando principalmente nos temas gestão pública, legislação ambiental, recursos hídricos e municípios. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Matos, ao nosso programa Saúde em Foco. É uma honra contar com a sua presença e, através de Vossa Excelência, homenageamos a todos os procuradores, promotores e servidores do Ministério Público do Estado de Sergipe. O Ministério Público desempenha um papel fundamental na sociedade, atuando como guardião da legalidade e defensor dos direitos dos cidadãos. Sua missão é promover a justiça, garantir a aplicação das leis e proteger o interesse público. Entre suas responsabilidades estão a proteção do meio ambiente e a fiscalização das ações dos poderes públicos e privados, dentre outras. A independência e a autonomia permitem que o Ministério Público atue de forma imparcial, sempre buscando o bem-estar da sociedade e o fortalecimento do Estado de Direito, sendo um pilar essencial para a manutenção da justiça, da democracia e da proteção dos direitos fundamentais do Estado de Sergipe em todo o Brasil. Através de Vossa Excelência, doutor, homenageamos também a todos os professores, aqueles com dedicação e paixão moldam o futuro de nossa sociedade. Sua missão vai muito além de ensinar. Vocês inspiram, transformam vidas e abrem as portas para o conhecimento. E cada aula vocês plantam sementes de sabedoria que florescem ao longo da vida de seus alunos. Nosso sincero agradecimento a todos os educadores que com esforço e comprometimento fazem a diferença todos os dias. Parabéns, professores, por serem a base da educação e do desenvolvimento da nossa nação. Hoje discutiremos o tema Meio Ambiente e Saúde. Bom, professor. E agora vamos deixar também, doutor Eduardo, se apresentar um pouco, falar um pouco, para a gente entrar na primeira pergunta. Bom, boa tarde a todos, tanto os telespectadores como os ouvintes. É uma honra retornar aqui à Rádio Jubileu, né, no programa Saúde em Foco, para abordar um tema meio ambiente e saúde. Fico agradecido pelo convite e que possamos esclarecer dúvidas da população nesse tema, que é um tema muito importante para toda a sociedade. Muito bem. Então vamos começar com as perguntas? Vamos lá, é isso aí, doutor Eduardo. O senhor poderia nos explicar como as ações do Ministério Público podem ajudar a proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir a saúde de toda a nossa população sergipana? Veja, é uma pergunta muito interessante, né? E a gente começa o seguinte, veja, vamos começar
com a seguinte princípios, né? Negar mudanças climáticas mata, negar vacinas mata, negar ciência mata. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? A humanidade não quer aceitar que a sua interferência no conjunto da Terra está causando todo esse alvoroço e o chamado, que alguns falam, até o Papa Francisco recentemente falou, no grito do planeta, né? O planeta está gritando que ele está agonizando. Então esse é um problema. Por quê? Porque as últimas 8 décadas, elas devastaram o planeta muito mais do que 8 séculos, né? Então vamos pegar pós-guerra mundial. Há um autor inglês chamado Ian Yangus, que escreveu um livro Enfrentando o Antropoceno. O Antropoceno é a era em que a ação humana, as mãos humanas, tomam conta do planeta. Tem vários, uns dizem que foi a Revolução Industrial, outros dizem que foi o pós-guerra, a industrialização em massa, o crescer, o fazer, o ganhar dinheiro, né? Então, esse é um problema. Então, há correntes no mundo ainda que não acreditam em mudanças climáticas, né? Acham que isso é história de ambientalista, de ecochato, de gente que não quer o desenvolvimento. Mas a realidade é outra, né? Então, nós temos o aumento dos oceanos, nós temos os derretimentos de calotas polares, nós temos o aquecimento, o reaquecimento global, nós temos vários pontos em que está extremamente claro que a mudança é grande. E o que isso tem a ver com saúde? Doenças que estavam controladas passaram a reaparecer. Verdade. A resistência de mosquitos, de bactérias, de vírus altera, né? Então veja, nós estamos vendo uma série de queimadas no Brasil. Então você está com São Paulo chegou a 8% de umidade. É muito baixo. Então qualquer fogo que se coloque se espalha rapidamente, né? Os incêndios foram criminosos, mas você tem uma potencialização disso. Como? A umidade muito baixa, a facilidade de propagação. Isso é um efeito climático, né? Então, a poluição de rios, a devastação de florestas, mas as pessoas, elas não querem entender isso. Ou se entendem, querem fazer que não entendem. Esses alertas, eles vêm bem depois do pós-guerra. No livro de Raquel Kesson, Primavera Silenciosa, Silent Spring, que ela denunciava os agrotóxicos, né? Vem na década de 70 com a primeira conferência mundial sobre meio ambiente em Estocolmo, vem com a Rio 92. Entre esse período, o relatório Brundtland, da primeira-ministra da Noruega, O Nosso Futuro Comum, mostrando o que tinha sido feito, precisava ser feito em 87. Nós estamos em 2024, pouco foi feito. O Acordo de Paris, que é da COP de Paris, salvo engano, acho que é a COP 21 de 2015, foi o mais promissor. Mas eu brinco muito assim, tudo nota promissória para ser resgatado em 2070, em 2080, nada para o presente. E a situação é presente. Então, eu pego fotos com meus filhos, tanto aqui, das praias aqui, vamos pegar a Bahia, Caueira, de Aracaju, pega em Alagoas, pega em Barra de São Miguel, toda aquela região. A paisagem é diferente, né? Todas as cidades litorâneas estão tendo que fazer estruturas de proteção, porque o mar avançou. Maceió fez da entrada de uma ponta a outra obras gigantescas de contenção, porque o mar não tem mais aquela distância que tinha. Ele está batendo junto da pista, né? Isso é uma realidade e isso está alterando a saúde das pessoas. Quando Raquel Kesson colocou em 60, e o livro dela foi líder de vendas por 38 semanas, da Primavera Silenciosa, ela denunciava os agrotóxicos daquela época. O DDT era um deles, que já está banido, né? Mas ela denunciava. O Lutzenberg, ele fazendo doutorado naquela época, muito próximo, ele volta ao Brasil e funda a Agapan, que é uma das primeiras entidades ambientalistas do Brasil, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental,
para lutar com agrotóxicos. O ex-ministro Ricardo Salles, por sinal, eu não meço palavras, dizer o pior ministro do meio ambiente que o Brasil já teve em toda a sua história. Ele liberou mais de 700 agrotóxicos, dizendo que é saudável. Mas ele vai no supermercado comer comida orgânica. Ele não come a comida dos produtos que ele liberou, né? Então, por que tanta gente com câncer? Por que tanto câncer de fígado, pâncreas, intestino? O que está acontecendo? Por que será? Essas perguntas precisam ser resolvidas e precisam ser respondidas. E precisamos mapear, porque normalmente o que acontece no interior do Brasil? Falência múltipla dos órgãos, vai atestar de ó. Sim, qual foi o que foi que faliu? Qual foi a causa? Se a gente mapear, a gente vai ver que esse estilo de vida adotado, né, muita lata e muita caixa, está mudando a saúde. Sim. Então, o meio ambiente, quando eu digo meio ambiente e saúde, é equilíbrio, né? É alimentação saudável, é cuidar do ambiente, do que você respira, do que você faz. Eu vou dar outro exemplo que até me constrange muito, né? Eu fui secretário uma época. Você pega os bairros nobres de Aracaju, 13, Salgado Filho, Atalaia, Jardins. Teve um terreno baldio ou teve um canto de rua, o povo joga resíduo da construção civil. E lixo também normal. E olha que nós temos uma boa coleta. A coleta de lixo orgânico é boa, não? E a do RCC? E o intruso? Tem um catatreco. Você liga e marca, o catatreco pega. Então, pessoas conscientes que estão contratando carroceiros para jogar em qualquer lugar. Primeiro, a prefeitura deveria ter um programa de auxílio para retirar esses animais que são maltratados e ajudar essas pessoas que são subempregadas numa carroça. Primeiro detalhe. Segundo, essas pessoas que moram em bairro nobre, você está potencializando a chikungunya, a zika, a dengue, mas é difícil. Eu vou dar dados aqui que são de estarrecer. No bairro Farolândia, a prefeitura recolhe em rua 700 toneladas. No bairro Jardins, 300 toneladas. Lixo na rua, não é o lixo das casas. Isso significa o quê? Por isso que não se controla a dengue, por isso que não se controla a zika, por isso que não se controla a chikungunya, por isso que se espalha barata, rato e demais insetos. Então veja como é difícil. Nós estamos falando de bairros nobres. Bairros, né? E esses bairros, eu acompanhei de perto, eu fico até triste de narrar uma história dessa, pessoas conhecidas, até um deles eu conheci, eu digo respeito à sua posição, mas fico triste. Esses dois bairros, eles fizeram uma campanha contra os ecopontos. Que é o ponto, veja, nós estamos no mundo industrializado. É o mundo do computador, da geladeira, do freezer, de todo um aparato. Então você tem que ter um lugar de descarte. Sim. Todas as cidades do mundo usam o ecoponto. Gramado usa no Brasil, várias cidades, Curitiba usa. E o ecoponto, ele pega tanto o resíduo da construção civil, como o lixo eletrônico, como o vidro, o papelão. O bairro Farolândia e o bairro Jardins fizeram campanhas, apoiado por alguns vereadores, e conseguiram brecar. Já estava sendo construído e foi cancelado e comemorado no gabinete do prefeito. Eu fiquei triste porque isso é um retrocesso. Sim. E onde é que está o resíduo? Eu disse a um deles que mora, está lá na rua. Vá na Farolândia e veja quanto. Então você tira um equipamento que vai tirar o lixo da rua. E vejam, quando a gente fala meio ambiente e saúde, como é importante. O bairro Farolândia deixou de produzir lixo? Não. O bairro Jardins deixou? Não. Mas os seus moradores querem que esse lixo vá lá, para qualquer outro bairro, de preferência para a periferia. Mas foram eles que produziram. O ecoponto tem que ser ali, porque eles é que produzem. Ah, então eu não quero... Então reduza a produção. Reduza. Algumas cidades como Vancouver, o que é que faz? Você não tem coleta. Você leva no ponto de coleta e você pesa. Aí você paga. Ah, eu quero gastar menos. Produza menos. Né? Então, o meio ambiente e a saúde é uma integração. Né? Você respeitar o ar, a água, o solo, ou seja, você respeitar qualquer forma de vida interagindo. Nós somos mais uma forma de vida. Não somos a única. O mal que o homem é arrogante. Né? Então ele se acha superior a tudo.
Mas ele não vive sem a formiga, ele não vive sem a abelha, ele não vive sem a floresta. Mas ele é arrogante, né? E os bilionários são mais arrogantes ainda, né? Acha que o dinheiro compra saúde, o dinheiro compra felicidade, o dinheiro compra até planeta novo, e não compra, né? Mas é difícil. Observem que uma eleição americana, ela tem o Al Gore, que fez o livro A Verdade Inconveniente, ele perdeu, ele foi derrotado pelos grandes poluidores americanos, né? O americano não aceita qualquer limite do meio ambiente, né? E aí, os dois maiores poluidores do mundo, China e Estados Unidos. E há um detalhe que pouca gente sabe, o ano passado, no deserto americano, eu acredito, não sei se foi o de Nevada ou de Arizona, 53 graus,6. No deserto chinês, 52,3. Caladinho, os dois países fizeram uma reunião das áreas estratégicas ambientais. Ninguém soube, não foi divulgado, por quê? Para não passar vergonha, porque eles negam, todos os dois. São os dois maiores emissores de CO2 na atmosfera. É normal um CO2? É, dentro dos padrões. Agora, o que a gente já lançou de combustível fóssil é 10, 20, 30 vezes mais. E é isso que está gerando esse desequilíbrio. Isso afeta diretamente a saúde, isso afeta o custo da saúde, mais pessoas adoecendo, mais gastos públicos. O doutor Eduardo, o senhor falou uma coisa interessante aí, que isso incomoda muita gente. Nessa era agora da informática, né? Esses equipamentos e tal, esse resíduo, né, desse material, ou mesmo quando a gente compra um produto no para supermercado, devolver na própria loja onde comprou, né? Como pode se exigir para que a empresa que fabricou se responsabilize, ele recolha, porque ele vai ter que fazer o recolhimento, né? Ele vai ter que gastar. Como é que funciona isso aí? Isso é interessante, até para eu dar uma notícia que Sheila me perguntava, que o Ministério Público tem feito, né? Então tem um programa de acabar os lixões, lixão mais não, que só falta um que está sendo fechado. Tem um programa da implantação, porque o Estado de Sergipe já tem a legislação de mudança climática e de reuso das embalagens e da reciclagem. Então, quem produz tem obrigado a receber, né? Então, produz bateria, quem vende a bateria tem que receber para mandar para o fabricante. Primeiro detalhe. Você tem alguns estrangulamentos, lâmpada com mercúrio, você tem pontos no sul e sudeste, você tem dificuldades no nordeste. Embalagem tetaplástica também. Agora está vidro, tem uma indústria aqui, distância, que pega. Então, mas isso está, a logística reversa, ela está se implantando, é um dever de quem produz. É um custo, a gente chama no direito ambiental o princípio do poluidor pagador. Quem cria o ônus tem que assumir esse ônus, né? Agora, isso a logística reversa, ela está sendo implantada, né? Ela tem gargalos, mas veja, computadores, tanto nos dois shoppings, tanto o Rio Mar como o Jardim, eles têm pontos das cooperativas. Eles têm lá um ponto onde você entrega o lixo eletrônico, e as cooperativas, elas hoje têm um sistema de logística reversa que ele utiliza. Como tem também outra empresa que você pode mandar, salvo engano, é a EcoTI, que fica lá na Coelho Campos, que ela também recebe, né? São pontos iniciais, a gente precisa ampliar isso, porque hoje o lixo eletrônico é muito grande. Sim. E ele tem alguns metais pesados, né? Bateria de lítio, às vezes tem chumbo, tem metal pesado que é altamente nocivo para a água, o solo, né? A contaminação geral. Mas a logística reversa, o Ministério Público agora tem adentrado nessa questão para implantar de vez essa logística reversa. Nós já somos campeões na reciclagem do alumínio. No alumínio a gente é campeão no mundo, a mais de 99%. Né? Papelão, melhorando. Porque, veja, quando a gente fala em logística reserva, você tem que fazer um ciclo. Eu uso, jogo, alguém pega, trata e volta. Se você não fechar esse ciclo, que vai e vem, e tem alguns produtos que não vão ter esse ciclo, que você vai ter que mudar, porque ele não vai ter reciclagem. Então você tem que evitar o uso, né? Então isso tem sido ampliado. Acabar os lixões é um caminho. Enterrar lixo é solução do século XIX,
nós estamos no século XIX, infelizmente, nós estamos ainda enterrando lixo. O mundo afora dá outro caminho. Eu tive a oportunidade de visitar alguns sistemas de gestão, né? Espanha, Áustria. Alguns usam a incineração com poluição zero, gerando energia. Outros usam biodigestor, né? Para isso. E nós estamos ainda na solução do século XIX. Nós estamos ainda produzindo aterros sanitários controlados. Então isso é solução do século XIX. Nós estamos vivendo do passado, né? Mas isso é um problema da gestão pública. A questão das prioridades, né? A gente coloca como prioridade, foi prioridade Copa, foi prioridade Olimpíada, não foi prioridade acabar lixão, reciclagem, saneamento. Isso seria a questão da educação, né? Que é uma das perguntas aqui para fazer para Sim. né? É muita informação, né, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. E aí você vai anotando a sua dúvida, porque se mesmo que não der tempo aqui de responder toda, mas o doutor Eduardo responde pelo Instagram dele, pelos nossos também, a gente caminha para ele, mas não fique com sua dúvida, tire a sua dúvida, tá bom? E agora vai ser uma pergunta para o professor também, né, que ele também é professor. Professor Dr. Eduardo, como o senhor vê a relação entre a preservação do meio ambiente e a saúde pública? Acho que ele já falou um pouco também aí, agora né? É a forma, de que forma essa educação pode contribuir para que as pessoas entendam a importância dessa conexão? Porque eu também percebi que está tudo conectado, né? Vamos fazer o tripé: meio ambiente, saúde e educação. Certo. Né? Eles estão interligados. Qual é o estágio que a gente vive? Eu diria que é um estágio de déficit educacional, de forma geral. Né? E uma educação coletiva. Né? Não só uma educação formal que eu imito um título, mas uma educação para viver coletivamente, para pensar coletivamente. Né? Porque o Japão, né, é um país que tem maremoto, terremoto, tsunami, acidente nuclear. Morre menos gente que o Brasil. Porque eles são educados. Porque no Japão não tem lixeiras na rua? Se você produz o seu resíduo, você leva, deposita em sua casa ou no seu local de trabalho. Porque se um dia o caminhão do lixo não passar, eu vou e jogo o lixo na calçada, na praça, né? Então, nós temos um déficit educacional muito grande. Né? Nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, isso é muito pior. Né? Eu visitei alguns países que fiquei estarrecido, né? Porque são problemas parecidos com o nosso. Né? Você visita um país como o Egito, que tem um único rio ali, que é essencial para a vida dele, e o rio é cheio de lixo. Né? Então, você visita alguns outros países onde você tem o lixo, o desprezo pela floresta, pelo meio ambiente. Isso passa pela educação. Né? Agora, qual é o problema? A educação, ela é um sistema que resolve problemas, mas não na agilidade que a gente precisa hoje. Então você vai ter que ter um sistema educacional e um sistema legal atuando junto, para tentar coibir o agravamento. Né? O sistema educacional ele vai corrigindo geração por geração. O Japão não chegou ao patamar que ele tem hoje, não foi da noite para o dia. São décadas, são séculos. Né? Então, nós temos um déficit educacional muito grande. Hoje os programas pedagógicos da escola já trazem a vertente, o meio ambiente como um conjunto do qual nós fazemos parte. O biocentrismo, a vida como um todo. Porque há outro detalhe, né? Nós criamos e educamos gerações no antropocentrismo. Eu sou o dono do mundo. Eu mando nesse mundo. Eu faço o que eu quero. Né? Então, infelizmente, foi isso. Você tem que mudar. Né? Você tem que mudar para um biocentrismo, a vida. Seja qual for a forma de manifestação.
seja da formiga, da abelha, do cachorro, da árvore, do mar, né? Então, eu gosto muito de Krenak, né? Que agora, felizmente, chegou a Academia Brasileira de Letras para quebrar, né? Uma oligarquia que se mantinha lá. Então, chegou um homem que vive a natureza, né? Ele conversa com a montanha, ele conversa com a árvore, né? É irmão Sol, irmão Lua. Então, ele entende o meio ambiente diferente. O Krenak, no livro, ele tem vários livros, um deles, 10 ideias para adiar o fim do mundo, né? Então, ele mostra essa relação que a gente tem é de dominação, né? Então, matar o animal, derrubar a árvore, né? Tem vários projetos. No Espírito Santo tem um que eles começaram a fazer um projeto de reflorestamento para uso da madeira. No meio do caminho, eles descobriram que era mais barato utilizar as sementes para fazer biojoias. E deixaram o projeto de, digamos, reflorestamento para fins de uso da madeira em fábrica de imóveis e foram fazer biojoias. Esse projeto está lá. Então, você pega na Amazônia, derrubam centenas de hectares. A floresta em pé rende 10 vezes mais do que a floresta derrubada. Mas essas pessoas, elas não conhecem. Como é que vai reverter isso? Educação. Né? A educação vai ser o cerne dessa questão. Por que as cidades alagam? Porque você entope a rede de drenagem com lixo. Como é que eu vou reverter isso? Agora, a educação é, como a gente costuma dizer, um trabalho de formiguinha. É passo a passo. Não se muda da noite para o dia. Esse é o problema. Só que a gente está no estágio que talvez a gente não tenha esse tempo todo. Então você vai ter que aliar um sistema educacional com um sistema legal também repressivo para coibir os danos maiores. Vejam, o que é o Rio Grande do Sul? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Isso tem que ser bem interpretado. Eu estava lá 15 dias antes da tragédia. Eu visitei pequenos proprietários, todos já assustados com medo. O Rio Grande do Sul é um conjunto de ações equivocadas. O desenvolvimento pelo desenvolvimento, derrubar mata ciliar, encosta, ocupar várzea de rio. Ontem a televisão mostrava, o estádio do Grêmio é a várzea do Guaíba. Todo aquele bairro era a várzea do Guaíba. E aí eu vou dar um exemplo que está pertinho daqui da gente. Os moradores me perguntam, por que a Praça da Imprensa enche? Aí eu digo sempre, vá no YouTube, bote foto de Aracaju de 1969. Veja lá o que era ali. Ali era a várzea do Poxim. Aí nós transformamos a várzea do Poxim num canal de 5 metros. Então ele vem buscar. Então, veja, já está tudo construído. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que usar a tecnologia holandesa. Eu vou ter que fazer comportas do canal. Não tem saída. Porque eu ocupei uma várzea de rio. Então, eu nunca tinha... entre no YouTube. Eu até vou lhe mando essas fotos. Eu tenho as fotos 69, 70, 80, 90. Então, se você olhar ali era um antigo Japãozinho. Né? Eu criança, eu morava ali perto, eu me lembro do Japãozinho, que passava ali. Então ali tudo era uma várzea, quando o rio... De repente nós transformamos a várzea num canal de 5 metros. Então a água só está buscando o que era dela. Sim. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Toda a várzea do Guaíba virou construção. Né? Mas lá tem uma série de irresponsabilidade política no meio. Né? Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 8 pessoas e 50 mil reais dele. Defesa de Porto Alegre não tinha, porque o prefeito é negacionista. Ele não acredita em mudança climática. Então ele zerou verba de enchente. E nós estamos falando, procurem no YouTube que vocês vão ver quantas enchentes de 1940 para cá, que Porto Alegre está numa baixada e ela pega a água de todos os rios que vem da Serra Gaúcha. Então é uma drenagem natural. Então Porto Alegre a cidade não poderia crescer muito para a margem, porque ali já é uma drenagem natural de todos os rios que vêm da serra. Né? Então, você tem que mudar você vai ter que educar a criança. Eles vão, como está tudo ocupado, umas 9 cidades vão ter que sair do lugar. E você vai ter que educar crianças a conviver com esse ambiente degradado. Por isso que agora, veja, nós temos uma urgência, E eu tenho dito sempre, Porto Alegre foi o primeiro.
O Rio Grande do Sul, foi mais do que... Eu tive em Bento Gonçalves, vários lugares que nós visitamos, 15 dias depois estava... E eles estavam com medo. Quando a gente visitou pequenas propriedades, a agricultura familiar, eles diziam assim, nós estamos com medo, porque a gente está vendo que vem e o Estado está despreparado, um Estado completamente despreparado. E aí vem a contradição. As propostas, tem um deputado lá federal, Van Hatten, ele tem um projeto para desmatar não sei quantos milhões de hectares de mata. Todos os projetos para desmatar, acabar a mata ciliar são de deputados federais do Rio Grande do Sul. Setembro do ano passado teve uma enchente lá, o INPE avisou, os órgãos avisaram e eles não tomaram providência, porque os deputados negacionistas negavam. Não vai ter, e o povo, só que a desse ano teve um volume de chuva muito maior. Sim. Com a degradação, ampliou, né? Então, mas tem uma ação humana ali, não é só ação natural. Os picos, né? Você tem o Rio de Janeiro, que teve uma grande enchente em 2011, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, não se foi feito nada e está passível a qualquer momento. Qualquer aumento extraordinário do volume de água, outro. E Aracaju está nessa linha também. Porque nós estamos batendo nível do mar, em alguns pontos abaixo, na maior parte rente. Então, nós temos uma dificuldade matemática e física. Drenar a água. Se a maré está cheia, não tem para onde drenar. E aí o plano diretor pode impermeabilizar 95% do solo. Né? Então, a educação, educar para a emergência, educar para se preparar para a emergência. Outro detalhe, observem, eu gosto muito da aviação, né? Tanto que o meu brochezinho aqui é um avião. Por que eu gosto da aviação? Porque a aviação é segura, porque ela trabalha com protocolos. Um pneu troca a tantas mil horas. Tudo em duplicidade ou triplicidade. Então, o avião ele trabalha sobre protocolo, sobre organização. Por isso que são milhões de voos por ano e o número de acidentes é pequeno. Né? O número de acidentes é pequeno. Então eu assisto, eu gosto, eu acompanho, leio o número de turbulências com feridos esse ano. Já passam de 8 ou 10, que não é normal. A turbulência é normal, mas nos moldes que está esse ano. Porque você tem mais ou menos uma previsibilidade. Os aviões que atravessam o Atlântico, Europa, Brasil, eles sabem os pontos, eles recebem um mapa meteorológico. Claro que meteorologia é previsão, mas eles sabem mais ou menos, passa na linha do Equador, vento quente, vento frio. Então eles sabem os pontos, mas eles estão sendo pegos de surpresa. Na Ásia, 3 ou 4 casos. E agora, recentemente, com as asas das aeronaves, né, recebendo uma grande quantidade de gelo, e isso chamou a atenção, porque normalmente ocorre, e eles têm aquele equipamento lá para fazer o de gelo. Para ter o controle. Mas com essa mudança climática que está acontecendo... E vejam, nós estamos vivendo um inverno-verão maluco. Né? Eu tenho uma filha que mora em São Paulo, ela disse, meu pai, hoje de manhã 30 graus, de noite 10. Não é normal para São Paulo. Pode ser normal, não é normal para São Paulo. É uma variação muito grande. Então, você tem uma condição. Né? Está aí as reportagens. No Acre, né, em Rio Branco, o rio lá é a pior seca em 60 anos. Né? Mas continuam desmatando, continuam tocando fogo. Né? E as pesquisas dizem, olha, eu conheci uma pessoa que ele foi lá para a região de Imperatriz e com fazenda. Os engenheiros agrônomos, os biólogos, sempre disseram, o terreno da Amazônia, o solo é pobre. Quem protege aquele solo é a floresta. Então você tem que, no máximo, fazer um sistema agroflorestal. Manter a floresta em pé e planta embaixo. Quando tira a floresta, aquele solo ele empobrece mais ainda. Aí eu conversava. E querem pegar a Amazônia para fazer pasto. Né? Então ele dizia o seguinte, olha, quem trabalha em solo amazônico, de Imperatriz para cima, usa adubo israelense. Porque o solo é pobre. Quando desmata, ele tende a desertificar. Então as pessoas precisam entender o seguinte, se vocês tirarem a Amazônia, vai virar um grande deserto.
vai virar um grande deserto, né? Eu defendo muito, não sei, vocês são educadores, o teatro do absurdo. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente vai ter que educar dando alguns choques, né? De realidade, né? Choque de realidade. O choque de realidade. Tem que pegar esse rio que tá aí isso aqui é obra humana. O que está acontecendo no rio que banha o Acre, ali, o Rio Branco, é obra humana. É obra de desmatar mata ciliar, né? Veja, quando o prefeito João fez aquela obra do calçadão ali de proteção com os molhos, Formosa Aracaju, o professor João Dávila, que fez o estudo de impacto ambiental, fez um exame da água, né? Então a água acusou 1.600.000 coliformes fecais em CML. De lá para cá, a DESO conseguiu implementar mais o sistema de esgoto, jardins, mas muita gente não quer ligar. Aí a SEMA tem que ir de casa em casa. As pessoas não querem ligar. Hoje baixou para 300.000 por CML. Veja, o máximo é 1.200. Então, absurdo. Ali, quer dizer, aquela água que batia no passado e caía lá, as gotículas são contaminadas, né? Então, essa é a realidade que você vive, né? Um desprezo muito grande. O saneamento é o ponto mais importante. Quer dizer, 75% das doenças são veiculação por meio hídrico. Quando você trata a água servida, você está evitando, né? A ONU diz que cada dólar investido em saúde significa, cada dólar investido em saneamento significa $8 a menos de necessidade da investimento em saúde, né? Então você ter água tratada, nós temos até um bom índice, nós estamos com 91%, 92% de água tratada nas residências. Água servida, nós estamos batendo aí 60, 70, a meta, Aracaju, né? A pretensão é melhorar, mas o Brasil como um todo, você tem ainda um déficit muito grande do tratamento, do saneamento. Esses são os desafios, né? Muitos A pergunta desafios. que a gente ia fazer, o professor já está adiantando aí sobre alguns desafios que são enfrentados, né? Em relação com a população. Desafios. Ambiente, Bom, né? quais são os desafios? Primeiro, convencer a classe política que a parte ambiental é uma emergência. Convencer a classe política que mudanças climáticas é uma emergência. Eu, particularmente, como cidadão, não me conformo que se financie campanhas públicas. 5 bilhões, que é para os partidos gastarem nas campanhas. Isso é um absurdo. 5 bilhões era para gastar em saúde, saneamento, Educação. prioridade. Primeiro, Nas políticas públicas. Exatamente, nas políticas públicas essenciais. Nós desejamos do orçamento da União, e aí todos os partidos são culpados. Todos os partidos. 5 bilhões. Financiamento público. Quando você abre o Código Civil, está lá, o partido político é uma entidade privada. Quem participa dele que financia. O que o Estado garante? O horário político gratuito, acabou-se. Agora, você tirar do orçamento num país pobre, num país que tem pessoas que não têm remédio de câncer, hoje está faltando, que não tem a prótese, que não tem a cirurgia feita. Aí você tira 5 bilhões. E eu atuei como promotor eleitoral. Eu atuei em processo com fraude de cotas. Fraude na cota feminina. As pessoas que botaram lá eram afiliadas em outro partido, não era nem no mesmo. Então, 5 bilhões. Agora, uma democracia, ela funciona com a pressão popular, né? Eu tenho dito outra coisa. Eu defendo menos festa e mais planejamento e área estratégica. Na hora que a gente convencer os políticos que a gente precisa investir, né? Eu participei recentemente de um evento feito pela Universidade Federal, um seminário jurídico, e um dos palestrantes, né, ele colocou o seguinte: ele trouxe os dados, que até vou pegar na íntegra, do Banco Mundial. O Brasil, na maioria dos dados, está batendo ou perdendo para o Paraguai. Nós estamos, vamos dizer, se é o campeonato brasileiro, a gente está na faixa de rebaixamento. O Chile, na América do Sul, está lá em cima. Não justifica um país rico como esse, a gente está lá com os índices baixos. Então,
é hora da classe política deixar dessa... Eu defenderia, e defendi isso num artigo alguns anos atrás, eu defendo a unificação das eleições, eu defendo acabar a reeleição, eu defendo um mandato de 6 anos e não pode ser mais candidato. Você fazia uma eleição só, muito mais econômico, a cada 2 anos. Foi uma ideia que Tancredo teve na época da Nova República para ensinar o povo a votar, mas é muito caro. Cada eleição dessa, o TSE tem que movimentar o Brasil todo. A eleição é obrigatória, então cada eleição dessa custa 4, 5 bilhões, porque você tem que movimentar o país todo. Fazer uma eleição só a cada 6 anos, sem direito à reeleição. Acabou-se, né? Então a gente tem que enfrentar isso. Então você tem que mudar a prioridade, a classe política precisa entender que a mudança climática, a emergência climática é hoje. Mas isso é muito difícil, né? Como será as gerações, né? Exatamente. Os filhos vão sofrer É bastante por preocupante, esses né? impactos, né? Então o desafio, né? O seu saneamento, tratar essas águas servidas, drenar as águas de chuvas pluviais, ter um sistema de proteção de emergência atualizado, ter um CIMADEM. Quando é que surge a Lei da Defesa Civil Nacional? Depois do acidente de Petrópolis. A Lei 12.608. Porque tem que surgir sempre Um acidente. depois de um fato desse. Eu acho que a humanidade, veja, a humanidade é assim, né? Vamos assinar o tratado de não mais armas nucleares, depois que jogaram as bombas. Jogar as bombas. Né? Vamos assinar um tratado para não usar determinado produto, depois que matou não sei quantas pessoas. O padrão é pós-fato. O direito ambiental surge na década de 60, digamos. Você tem leis lá, nas ordenações filipinas, manuelinas. Você vai ter leis. Mas não tinha a visão que o meio ambiente estava em risco. A legislação ambiental surge na década de 60, quando os rios estão mortos, quando morrem pessoas como o grande smog londrino na década de 50, que o Winston Churchill cria uma comissão para fazer a lei da cidade e do campo limpo. Depois dos grandes. Estocolmo vem porque na década de 60 teve muito dano ambiental. Então, toda a legislação, depois até 72, você tinha 10 órgãos ambientais no mundo. A Inglaterra sempre foi pioneira, desde o século XIX. Mas a maioria não tinha. Os órgãos ambientais surgem depois de 72. Nós estamos em 2022, a ADEMA vai fazer agora seu concurso. A ADEMA não tem nenhum funcionário concursado. Todos se aposentaram, né? A SEMA de Aracaju tem 64 concursados. Então, nós estamos atuando sempre pós-fato. Infelizmente, é um padrão da humanidade. Em alguns países você tem uma prevenção maior, em outros menos. O Brasil, ele deixa tudo para depois. E essa prioridade de, hoje, mudanças climáticas, saneamento, né? Nós gastamos em Copa, eu, à época, desde 2008, eu fui contra a Copa e me criticava, eu fiz artigos. Nós gastamos em Copa, em Olimpíada, 120 bilhões. Se esse dinheiro fosse no saneamento Era outra do país, realidade. é outra realidade. Então, outra coisa que eu defendo, país em desenvolvimento, país subdesenvolvido, não tem condição de fazer Copa nem Olimpíada. Isso é para país aí rico. Por quê? Já tem metrô, já tem estádio. Está aí a África do Sul, estão lá os estádios abandonados. Está aqui o estádio de Amazonas abandonado. O estádio de Cuiabá abandonado. O de Recife ninguém usa dos estádios. Os que estão sendo usados ainda. O da Bahia, a Fonte Nova, que foi concedida. O de Minas, concedido. O Maracanã, que está uma briga lá na concessão. Então, nosso dinheiro foi nisso aí, que poderia ser na saúde. Por isso que nós temos doenças endêmicas. Por isso que a gente não consegue ultrapassar. Por isso que o mosquito vence o Brasil. O mosquito realmente vai vencer. Sim, e quando se fala da conscientização junto às crianças, às escolas, essas crianças, lá no futuro, eles vão ser o quê? Um político, vão exercer cargos que estão direto, autoridades, e aí realmente há uma mudança, né? Exatamente. É duro o que eu vou dizer, mas é a realidade, e isso é fruto depois de muita leitura, porque a gente tem que olhar o seguinte, às vezes se criticam muitos políticos, né? Mas esse Congresso... Primeiro detalhe, a tripartição dos poderes foi uma vitória daquela doutrina iluminista que vem Montesquieu, que vem Locke, né?
a tripartição dos poderes para acabar o absolutismo. O absolutismo de Luís XIV, o Estado sou eu posso tudo. Então, é importante a tripartição dos poderes, executivo, judiciário e legislativo. Isso é fundamental. Fechar os poderes é atentar contra a democracia. Então, primeiro detalhe, né? O funcionamento. Agora, a gente tem que olhar o seguinte, o Congresso. Os deputados entraram lá pela porta da frente com o voto popular. Foi. Todos eles. Então, a gente tem que ter uma consciência o seguinte. Os parlamentares que estão aí representam uma parcela da população e o pensamento dominante. Sim. Essa é uma realidade. Então, você precisa investir em educação até para as pessoas mostrarem, né, que a política ela tem que ser para interesse coletivo. A política tem que ser para interesse coletivo, geral. Temas fundamentais. Então você tem um planejamento plurianual, como a Constituição prevê. Então vamos botar, qual é o primordial? Plano anual, saneamento. Enquanto a gente não esgotar o saneamento, então isso é saúde para a população, né? Isso é fundamental. Habitação. Você tem a Lei 13.465, a REURB, que eu falo muito nela, é a regularização urbana e fundiária. Ela parte de uma realidade, a realidade é essa, os núcleos urbanos informais. Vamos tirar dessa situação de risco e vamos botar numa realidade. Quantos municípios aplicam? Pouquíssimo. A gente conseguiu agora, depois de um procedimento longo no Ministério Público, o município fez a Lei 5.902, dos imóveis abandonados. Aracaju aí tem mais de 10, 15 mil imóveis abandonados. São famílias que vão embora, não tem mais interesse. Vira um ponto de lixo, droga, marginalidade. É terrível. Isso é verdade. A gente já presenciou E muito, não foi, Cássio? outra coisa que eu já participei de debate do Tribunal de Contas, já participei em vários, já entrei com ação. Eu não concebo um prédio do antigo INSS, eu guri aqui que vi aquele prédio crescer. Está lá a União para vender o prédio. Estruturalmente, a Defesa Civil de Aracaju fez perfeito. Ele só precisava fazer a parte elétrica. Então, a União aluga um bocado de prédios e está lá. O Walter Franco, onde funcionou o Ministério Público, fechado há 10 anos. Bom, se não quer usar, então faça habitação social, como a REUB prevê. E alguns imóveis particulares, como tem em São Paulo, Rio, Salvador e Aracaju, no centro da cidade, que estão abandonados. Então, a lei permite a arrecadação e destinação desse imóvel para programas sociais. Vamos fazer habitação social. São os chamados vazios urbanos, né? Então você tem que ter uma prioridade. Eu fui à Câmara antes da promoção como promotor esse ano passado, e fazendo um apelo, e deixo aqui vocês que são candidatos a futuro vereadores, candidato a prefeito, Aracaju precisa atualizar o seu plano diretor. São 24 anos. São as mudanças. Aracaju não tem política para mudança climática. O Estado de Sergipe já tem, né? Antes de deixar a promotoria, eu notifiquei o prefeito, notifiquei o governador da necessidade. O Estado está implementando, o município não tem. É urgente. Você não pode impermeabilizar 95% do solo, porque a gente está aqui, a rente é o mar. Então você não tem o que drenar. Então você tem que deixar a área para infiltrar a água, né? Então é preciso a mobilidade, o cadeirante, o idoso. As calçadas são obstáculos. As atividades comerciais vão lá, fecham as calçadas. Eu entrei, deixei um processo que pega todos os bairros de Aracaju, uma ação estrutural, como a gente chama. Poluição sonora, calçada e rua. Acha um pouco, além de pegar calçada, né, pega a rua. Eu coloquei no processo, vai se dar uma tragédia em Aracaju. Vai alguém embriagado, atropelado, eu não sei quem é mais doido, o dono do bar que bota a mesa na rua, ou o frequentador que bota suas costas que fica no meio da rua, que né? Fica no meio da rua. Mas vai se dar, isso não tenha dúvida, doutor, isso vai dar uma tragédia isso a qualquer momento. É um assunto muito importante para o telespectador ouvinte do programa Saúde em Foco. E tem uma pergunta exatamente sobre essa questão aí, Sheila. Que é essa aqui, né? Poderia explicar de maneira simples o que é a Lei 13.465/2017 e como ela facilita a regularização de terrenos para as famílias que ainda não têm a posse legal de suas propriedades.
A Lei 13.465 ela é a transformação de uma medida provisória. E no governo Temer, no início, ela virou lei, né? Quando a medida provisória transforma em lei, você não sabe qual foi a medida provisória, era 2000 e alguma coisa, e ela se transformou definitivamente numa lei. Zona urbana e zona rural. Então ela parte do seguinte princípio. Vários estudiosos do direito civil não gostaram da lei, mas ela parte da realidade. Nós temos uma ocupação desordenada e nós vamos regularizar. Então, a intenção da lei, regularizar a posse na área urbana e rural, levando um título definitivo. Tanto que na área urbana, o que ela chama núcleo urbano informal, é aquele núcleo que as pessoas começaram a morar, não tem um tamanho padronizado, às vezes está com um tamanho menor do que o plano diretor manda. É uma ocupação desordenada, é informal. São Paulo tem um núcleo desse com 1.000 romenos. Tem imigrantes de vários que eles se... Então, o que a lei diz? Pronto, eu vou regularizar em condomínio todo mundo. E eu vou dar um título a cada um. Essa lei tem 7 anos e como medida provisória já vinha antes. Mas é difícil, os municípios não querem. Os vazios urbanos eu arrecado e destino para habitação social. Então eu vou tirar a zona de risco, eu vou tirar pessoas que podem estar em encostas, em dificuldades, e que podem morrer com um deslizamento. Então, e vou, às vezes, dar título a pessoas que moram já há 20 e tantos anos e não têm um título. A Constituição permite até 250 metros quadrados o uso capião constitucional, que são 5 anos. Mas tem aglomerados, núcleos urbanos informais, que não tem regularização nenhuma. Agora, o município tem que estar à frente disso. Eu defendo, e acho que o futuro prefeito tem que pensar nisso. Você tem que criar um órgão de planejamento e de fiscalização urbanística da cidade, na minha visão, dentro da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju, a CEPLOG. A IMUP ficaria para fazer obra. Não é o papel da IMUP fiscalizar. E você tem que fazer concurso para urbanista, seja de várias formações, engenheiro, arquitetos, técnicos, e pensar a cidade 24 horas. Onde eu posso ocupar, onde eu não posso. Zona de expansão. O que é a zona de expansão? Zona de expansão é uma ocupação desordenada, mantida por uma decisão liminar da juíza, definitiva agora, que está sob recurso em Recife, porque foi uma ocupação desordenada. Isso custa caro, vejam. E a REUB vem para regularizar isso. O loteamento Marivan foi um loteamento errado. Ele não cumpriu a lei 6766, a lei de parcelamento do solo, seja por loteamento ou por desmembramento. Ali não, loteamento clandestino, com 1.000 lotes. Eu assinei, uma colega minha ajuizou essa ação lá nos idos de 2003, e eu assinei o ano passado o ciente do cumprimento da decisão. O município gastou 80 milhões, porque o juiz condenou, porque o município não devia ter deixado aquilo surgir. Nós não estamos falando de um celular escondido numa gaveta, nós estamos falando de um loteamento com 1.000 lotes dentro da cidade, e ninguém viu. Então a culpa do município. Não teria essa fiscalização? Não teve, ele foi vendido. Entendi. Quer dizer, as pessoas vão regularizar agora, com a sentença judicial. Quem foi do primeiro que assinou o termo lá de compromisso de venda, tudo ilegal, os primeiros ocupantes terão um registro gratuito. Quem já é segundo ou terceiro ocupante vão ter que fazer os capião para regularizar. Aí vão ter, né? Agora, Aracaju para o futuro, que é o dinheiro do BRICS. O prefeito destinou corretamente 14 loteamentos que são beneficiados. Por que eles são beneficiados? São 14 loteamentos que são ações civis públicas do Ministério Público para regularização. Então ele aproveitou o dinheiro do BRICS, vai regularizar esses 14 loteamentos, que foi também clandestino dentro da cidade, que aí, quando o município é condenado, ele tem que fazer drenagem, pavimentação, terraplanagem, ou pavimentar, ou paralelepípedo. Então ele tem que fazer toda a estrutura, que um loteamento só pode ser vendido. E eu aproveito a Rádio Jubileu para apresentar o seguinte: vai comprar uma casa, vai comprar um terreno, vai comprar um apartamento, primeiro vá no cartório. Importante essa informação. Primeiro vá no cartório. O brasileiro tem um péssimo hábito. Olhe, tem um carro ali, R$2.000, é 0 quilômetro.
ele compra de olho fechado. Meu amigo, Investigar. primeira coisa, loteamento, desmembramento, incorporação, condomínio, vá no cartório, eu quero uma certidão, se o empreendimento todo... Porque, veja, qualquer empreendimento desse, loteamento, desmembramento ou incorporação, condomínios, ele tem que estar registrado em cartório. Que o cartório, a lei de registro público, é segurança para todo mundo. É o que a gente chama no direito, prova erga omnes, prova para todos. Então, eu vou comprar um apartamento, eu vou lá, porque lá fica registrado o que ele prometeu. Olha, seu apartamento vai ter vidro fumê, vai ter piscina. De repente você recebeu, não tem nada disso. Sim. Aí você tem. Então, não esqueça, vai comprar coisa. Não vá atrás de vantagem demais. Vai comprar alguma coisa, imóvel, vá no cartório da cidade. E olha, eu tive uma ex-aluna de urbanismo, ela mora no interior, mora longe, até na Bahia. Aí ela, professor, apareceu um loteamento. Olha, eu estou encantada. Eu disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já foi no cartório? Não. Então, antes do seu encantamento, vá no cartório e veja se é regularizado. Dias depois ela disse, não tem nada regularizado. Olha. Então, eu digo, se você não quer entrar numa fria, né? Não vá. Então, não esqueçam. Não acreditem nessas promessas de internet. Vá no concreto. Então, qualquer transação imobiliária, vá no cartório. Recibo não é garantia de escritura. Recibo, no máximo, vai lhe dar um direito à indenização. Mas quem já fez o trambique não tem dinheiro para indenizar ninguém, já gastou. Porque você só é proprietário quando a sua escritura é registrada. A escritura, estou vendendo imóvel tal, fulano, beltrano, mas ela tem que ser registrada no cartório de registro imobiliário da cidade. Aracaju tem vários, porque é grande. Tem cidades que só tem uma. Então, você só é dono quando está registrado em seu nome. Para vocês terem ideia, vamos supor que um sujeito trambiqueiro imita 10 escrituras do mesmo imóvel. Só o último registrou. O último é o proprietário. Porque você só tem o domínio, a propriedade do que está registrado. Os outros vão ter uma expectativa muito longe de receber indenização. Então, vejam, antes de comprar imóvel, vai no cartório. Nunca esqueçam isso, né? Professor, sobre essa pergunta agora, pessoas que vivem em áreas irregulares. Assistir a pergunta. Vamos lá. Como a regularização fundiária prevista pela Lei 13.465/2017 pode impactar positivamente a vida das pessoas que vivem em áreas irregulares? Quais são os principais benefícios? A regularização fundiária urbana, ela é um procedimento longo, que ela vai ter estudos técnicos, ela vai ter estudo geológico, ambiental, social, econômico, vai se levantar a área. Em alguns casos, a lei até permite, aqui teve casos, no Lamarão, Vitória da Redenção, se eu não estiver enganado, numa zona de mangue, que foi ali, foram construídas ali as casas e as pessoas foram regularizadas ali. Acho que é a Vitória da Redenção. Então, veja, se for possível regularizar no local, faz. Mas você pode ter, digamos, você pode ter um local que não tem jeito, ele tem um risco de desabamento, ele tem um risco de enchente, que as pessoas não podem ficar ali. Então ele será regularizado em outro lugar. Então, mas vai ter uma série de estudos sociais, econômicos, geológicos, biológicos, ambientais para regularizar. A finalidade da lei é pegar quem está em local informal e dar o título de posse. Se possível, no local onde está. Mas pode ser que não seja possível. E aí vai ver as questões climáticas, físicas. Vamos ver, Petrópolis, Teresópolis, tem um estudo da Federal Fluminense que ela diz o seguinte: é um terreno que ele não tem muita sustentação e uma vez que chove, você pode ter deslizamento. Então a recomendação é lá retirar aquelas pessoas. Não tem como dar sustentabilidade. É a geografia, é a geologia que é daquele jeito e sempre será risco. Então, a princípio, você regulariza no local. Agora, a documentação, até você chegar ao certificado de regularização fundiária, o CRF, que registra em cartório, é quando o município acaba o processo todo administrativo, vou regularizar.
Na regularização ele pode desapropriar, pode ser em área pública, em área privada. E a ideia é tirar desses núcleos urbanos informais, que não tem título, e regularizar. E cada um sair com o seu título. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está pressionando os tribunais e as corregedorias para pressionarem os municípios no Brasil para a regularização fundiária. 7 anos da lei, se andou muito pouco, na minha avaliação. Uma lei importante que deveria ter um andar mais rápido. Agora, o município também tem que ter uma equipe técnica, porque demanda estudos técnicos da condição de regularizar. Se não regularizar naquele lugar, você pode regularizar em outro. Desapropria e regulariza em outro. Doutor, em relação a isso, professor, uma pessoa que está numa área irregular, como é que ela promove esse direito para que ela possa ter? Ela pode provocar, se tiver associação, eles provocarem, pedirem, provocar com o Ministério Público. O melhor é o próprio município fazer o levantamento. Na atualização do plano diretor de 2015 foram levantadas todas as áreas de interesse social e os núcleos urbanos informais para fim de regularização. No meu entender, o melhor é o município ser proativo nisso. Mas o grupo, se tiver uma associação, ele pode provocar para buscar uma regularização. Né? Então ele pode, junto com deflagrar o processo, com a associação, deflagrar o processo. No Ministério Público. E no Ministério Público, o Ministério Público vai encampar para essa regularização. Agora, o ideal é o município, que ele, dentro do seu planejamento, ele já... Porque até você vai eliminando zonas passíveis de acidente, de mortes de pessoas, né? Veja, São Paulo, a região de São Sebastião, que foi uma ocupação errada, de encosta. Morreram muitas pessoas. O governador construiu lá em torno, parece que foram 1.000 apartamentos. Só 50 não querem sair. Os que vão ficar lá. Aí o Estado tem que tomar medidas, porque aquelas pessoas estão em risco. A geografia não vai mudar, porque elas estão ali. Né? Doutor, chegando na última pergunta, que é muito focada em relação a essa questão. As pessoas têm receio, elas estão numa área irregular, eles têm receio, um certo medo, né, de iniciar esse processo. Como é que o senhor poderia tranquilizá-los e incentivar a buscar? Não, isso é um processo legal, que tem acompanhamento judicial, tem acompanhamento do Ministério Público, né? Você está num núcleo informal, às vezes, sem condição nenhuma de dignidade. Então, a ideia da REUB não é só dar o título, é também trazer dignidade humana, né? Uma moradia com a casa adequada, com água tratada, com drenagem de água, com esgotamento. Então, quando você vai trabalhar um núcleo urbano informal, é deixar ele legalizado do ponto de vista do documento, mas também do ponto de vista da dignidade, né? Claro que essas pessoas ali são pessoas sofridas que às vezes elas têm medo, né? Mas aí o município, tendo uma equipe multidisciplinar que trabalhe com assistência social para informar, a parte informativa do município, né? Porque às vezes eles ficam com medo que ali é um despejo. A ideia é só despejar as pessoas, cria esse medo. O medo, né? O medo é esse. Então cabe ao município, com a equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, ir lá e conscientizar, né? Olha, o que nós estamos buscando é uma dignidade, é dar ruas corretas, é você ter sua casa certinha, porque esse tem que ser o conjunto, né? O orçamento municipal, ele já tem que ter um valor, no meu entender, pensar nessa REURB, né? A REURB tem que ser um planejamento permanente. Quantos eu posso enfrentar por ano? A depender de cada orçamento, e muitas coisas são financiadas pelo governo federal. Dentro do Ministério da Cidade, tem linhas de crédito na Caixa Econômica, em várias metas do orçamento, né, para essa questão. Então, as moradias, a arrecadação de bens, quer dizer, quantas casas abandonadas em Aracaju que poderia funcionar, os abrigos, que poderia funcionar CRAS, CRES, e você pagar menos aluguel. Quantos? Né? Quantos imóveis que eu poderia arrecadar edifícios, reforma, a Caixa financia e destina à habitação social. Vou tirar pessoas que estão numa situação de risco, né? Como em São Paulo, vários prédios que já pegaram fogo, porque as pessoas moram em condições subhumanas, indignas, né? Contrariando a Constituição. Então, agora, você precisa ter um órgão, e aí, veja, isso só é possível o quê? Você tem um órgão de planejamento urbanístico dentro do município,
que pense essas questões, que mapeie, que identifique e vá fazendo um planejamento. 2025 eu posso atender 2, 2026, 3, e você vai trabalhando. Agora, a parte de informação ela é importante, porque as pessoas, o que você colocou é verdadeiro. Tem pessoas que têm medo, pensam que está ali é o oficial de justiça para despejá-las. Né? É verdade. Olha, se desse mais Foi uma aula, né? tempo, nosso programa, nós temos ainda uns 13 minutos. Vamos com as considerações finais com o doutor. Bom, eu que agradeço, né? Vim aqui falar de meio ambiente, de saúde, né? Para que vocês entendam que está interligado. Quando você consome água contaminada, você adoece. Se você consome alimento contaminado, você adoece. Se você respira um ar poluído, adoece, né? Certa feita, muitos anos atrás, chegou um cidadão e perguntou: você trabalha nessa área ambiental, o que é que você faz que eu não consigo entender? E aí eu fiz assim: posso fazer 3 perguntas a você? Pode. Você respira? Ele disse: respiro. Você come, se alimenta? Me alimento. Você bebe água? Bebo. Então, a gente cuida disso. Isso. Então, meio ambiente e saúde é você cuidar, a gente tem que ter harmonia, né? A ideia de que a gente domina o meio ambiente, não, a gente é mais um ser vivo, né? A gente é mais um ser vivo dentro de um ambiente gigantesco. Aí, infelizmente, eu tinha um professor que dizia o seguinte: não vai 1 centavo no caixão quando a gente fecha os olhos. Mas os homens passam a vida brigando por dinheiro, né? É verdade. Mas ninguém vai comer dinheiro, ninguém vai beber dinheiro. Você vai beber água, você vai comer alimento natural, né? Então, mas passam a vida brigando para acumular e brigando para que não resolve nada, né? Às vezes esse dinheiro dá tanta briga na outra geração, né? Por isso que aquele ditado: pais ricos, filhos nobres, netos pobres, né? Dá tanta briga. Mas essa ganância para ganhar mais, ela está destruindo o meio ambiente. Porque é uma produção... vejam, há uma pesquisa que diz o seguinte: se o mundo consumisse o que os Estados Unidos consomem, 4 planetas eram poucos. Então, a gente tem que trabalhar com bens mais duráveis, a gente tem que trabalhar em vidas mais simples, né? Então, isso é importante. Que carros que durem mais, diminuir combustível fóssil. Os países escandinavos, que são exemplos, e vejam, eu quero até aproveitar essa informação. Teve um seminário na universidade, veio um professor de Coimbra que ele disse o seguinte: às vezes vocês estão aqui na América do Sul imaginando que a União Europeia é a 8ª maravilha do mundo, né? Sim. 112 bilhões de corrupção na União Europeia no ano passado, nos vários países. Então, veja, a questão do dinheiro, né? O ganhar, o poluir. Claro que os países ricos poluíram o que tinham que poluir e agora estão pagando um preço grande disso, né? Isso é uma verdade ao longo das décadas. Mas a gente tem que mudar essa concepção. Um desenvolvimento, ele tem que respeitar os limites da natureza, né? Não há mangue que sustente o consumo de caranguejo o ano todo. Não tem. É verdade. Não tem. Então a gente vai ter que ter limites. Então é importante que a gente perceba o seguinte: quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da nossa saúde. Sim. Quando a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida da vida como um todo. Quando a gente cuida do meio ambiente, você está assegurando a todos uma condição, uma qualidade de vida muito melhor, né? Mas isso é muito difícil até no preservar uma única árvore dentro de uma cidade. Às vezes as pessoas não têm noção. A árvore vai dar ladrão. Então, aí certa feita eu disse: então vamos fazer o seguinte: vamos derrubar todas as árvores de Aracaju e no dia seguinte não vai ter mais ladrão aqui. Sim. Nem a árvore é responsável. Aí o cidadão ficou sem ter o que dizer. Então, até uma árvore, ela é importante. Às vezes você está no calor, você fica ali embaixo daquela árvore, você vê que o clima muda. Então, uma árvore é importante, né? Ela é vida, ela ambienta. Então, isso é fundamental. Meio ambiente e saúde, saúde e meio ambiente. É uma parceria
como água e floresta. Um depende do outro. Doutor Eduardo, coloque Obrigado. também as suas redes sociais para as pessoas que quiserem fazer alguma Exatamente, pergunta, algum esclarecimento. eu tenho um Instagram, @EduardoMatos867, onde eu boto 2, 3 vezes por semana umas aulas sobre urbanismo, meio ambiente. Agora eu estou na REURB lá. Sempre vou botando temas ambientais. Eu sou fruto da universidade pública, gratuita, de qualidade, que é a Universidade Federal de Sergipe, onde eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado lá. Então é uma forma que eu agradeço à população que pagou meus estudos, né? Isso. A UFES é a 5ª melhor do Brasil e a 2ª melhor do Nordeste. Às vezes o sergipano não dá valor valoriza, às né? suas. É a 5ª melhor do Brasil e a 2ª melhor do Nordeste. E nós já tivemos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal na história de Sergipe, né? Então, Sergipe tem uma participação política, né? Figuras importantíssimas e que pontuaram a história de Sergipe, e é importante que a gente pontue isso. Então, tá lá, @EduardoMatos867, é aberto, sempre vai ter uma aulinha sobre urbanismo e meio ambiente. E pode mandar perguntas lá que eu respondo. Perfeito. Agora vamos aos agradecimentos. Expressamos nossos sinceros agradecimentos ao doutor Eduardo Matos pelas informações tão valiosas que trouxe à nossa sociedade, não é verdade, Queiroz? Com clareza e compreensão, o senhor conseguiu tornar esse tema tão complexo acessível aos nossos ouvintes e telespectadores. Sua visão e entendimento contribuíram para formar uma geração mais informada, consciente de seus direitos e deveres. Agradecemos por ter ajudado a cumprir a missão deste programa, em harmonia com a instituição de Vossa Senhoria. Vossa Excelência. Vossa Excelência representa na busca do bem comum, da justiça e do autoconhecimento. Agradeço profundamente pelo seu compromisso e pelo impacto positivo do seu trabalho na vida das pessoas em todos os aspectos. Fique à vontade para continuar conosco. Teremos mais 2 blocos, que é o Fé e Espiritualidade, e os nossos agradecimentos finais. Esse é a minha parte? Esse é um evento que ocorreu. Ah, sim. A gente sempre fala dos eventos que nós estamos fazendo do programa, né? Do dia a dia, né, que realizamos. Então, realizamos mais uma roda de conversa com o tema Ouvir e Acolher com Empatia na Escola Estadual Judite de Oliveira. A participação da direção, coordenação e professores abrilhantou o momento, trazendo acolhimento, informações, empatia e união. O falar foi utilizado como um instrumento terapêutico poderoso para evitar doenças psicossomáticas e ansiedade. Homenageamos a direção, coordenação e servidores da escola pelo profissionalismo e amor que muitas vezes vão além das suas atribuições e fazem a diferença. Aprendemos muito com todos e seguiremos em frente com essa missão do programa Saúde em Foco, com o autoconhecimento, a autoanálise e o bem-estar emocional. Gratidão por mais essa oportunidade que nos foi concedida para cumprir nossa missão. Agora nós entramos no momento da oração. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Que vamos orar pelas nossas autoridades que são constituídas no Brasil para que haja paz. Está lá escrito no livro de 1 Timóteo 2:1-2, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se une à prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Precisamos promover a solidariedade e o apoio mútuo, não apenas para as autoridades que já desempenham suas funções, mas também para todos aqueles que desejam contribuir de forma significativa para a nossa sociedade. Todos nós enfrentamos desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais, e é fundamental que oferecemos nosso apoio e compreensão a todos em suas jornadas. Ajudar as autoridades em suas responsabilidades, além de praticar empatia e compaixão, são passos importantes para construir uma sociedade mais coesa.
O programa Saúde em Foco se dedica a promover uma visão de colaboração e união, onde cada pessoa contribui para o bem-estar comum e para o sucesso de todos. E o nosso objetivo é garantir que vivamos em um ambiente de paz, respeito e solidariedade, onde todos tenham a chance de prosperar e de ter esse apoio mútuo. Vamos juntos trabalhar para fortalecer nossas comunidades e criar um futuro mais harmonioso para todos. Em nossa jornada diária, é essencial que busquemos sempre fazer o bem e o melhor pelo próximo. Para realmente ajudar, é importante praticar a empatia, compreendendo as experiências e desafios dos outros. Disponibilizar-nos para conhecer suas necessidades e oferecer um apoio genuíno e eficaz a toda a diferença. Todos nós enfrentamos batalhas e, ao adotarmos uma postura empática, criamos espaço para conexão mais profunda e significativas. Quando olhamos para o mundo pelos olhos do outro, não apenas ampliamos nossa perspectiva, mas também fortalecemos nossa capacidade de agir com compaixão e solidariedade. Vamos nos dedicar a entender verdadeiramente as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e buscar maneiras de fazer a diferença em suas vidas. Com dedicação e empatia, podemos criar um ambiente mais acolhedor e apoiar uns aos outros na construção de um futuro mais justo e harmonioso. Compartilhar nossos conhecimentos, sem ser ofuscado pela vaidade ou orgulho, mas contribuindo para o bem-estar de todos, nos traz alegria e a certeza de que fazemos o melhor, mantendo uma consciência tranquila e alcançando a paz. Querido Deus, hoje queremos agradecer por todas as autoridades que colocaste em nossas vidas. Em consonância com a tua palavra, dirigimos a elas nossas orações, pedindo que o Senhor, que tenham corações compreensivos e compassivos, buscando sempre o bem comum e sensíveis às necessidades daqueles que lideram, que promova a unidade, o diálogo e a cooperação entre todos os setores da sociedade, fortalecendo, Senhor, o espírito de colaboração e cooperação entre as autoridades do nosso país, para que juntos possam enfrentar os desafios que temos pela frente, que trabalhemos juntos para construir um futuro melhor para todos. E agora o nosso momento da nossa oração, né? Pai nosso. Do nosso Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. E agora nós estamos com os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Isso. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao Dr. Eduardo Matos pela entrevista e aos telespectadores e ouvintes por fazerem parte da nossa comunidade e por nos permitir contribuir com suas vidas. E é uma honra poder compartilhar essa jornada com cada um de vocês. Seguiremos unidos nesse caminho, compartilhando ainda mais conhecimento e descobertas. Continue enviando seus feedbacks pelos nossos perfis do Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, assim como compartilhando a programação da Rádio Jubileu FM 105.9, nosso canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania. Agora já estamos também na plataforma na Quai, o programa Saúde em Foco, cobrindo a sua missão e compromisso de levar as informações essenciais para o seu autoconhecimento e focado na sua saúde mental, emocional e física. Desejamos a todos uma semana repleta de paz e saúde e contamos com você nessa jornada. Obrigado e uma ótima semana para todos.